Ora então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver esta transmissão ou gravação, na eventualidade de estares a fazer depois, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando chegares. Vamos fazer a transmissão número 111 e hoje vamos falar então sobre este símbolo da montanha aplicado a esse desafio que eu considero de facto maravilhoso e abençoado, de podermos expressar-nos autenticamente como somos e de podermos, por que não, aqueles de nós que possamos sentir-nos mais incautos ou que tenhamos esse compromisso mais reforçado. Portanto, é para estes que eu estou e incluo-me neles, e para ti que queres selar o teu compromisso com a tua verdade de uma forma simultaneamente totalmente comprometida, mas precisas de clarificar melhor como é que o podes fazer nos mais ínfimos detalhes, como na macrovisão, pois então esta transmissão é para ti e eu espero ser capaz de fazer esta entrega da melhor forma para servir então esse teu anseio, essa tua necessidade. E portanto, como diz aqui a nossa frase de apoio, é precisamente uma perspectiva sobre a magnitude dos desafios e oportunidades de um compromisso radical, portanto é este termo, do compromisso radical, que simboliza então essa escolha em expressarmos o que somos, o mais que sejamos capazes e, por que não, termos esse alto ideal de o fazermos em todos os momentos da nossa vida. Sim, e em todos os momentos da nossa vida, no meu caso, muito específico, passa porque eu tenho uma inclinação natural para as coisas macro, para as visões de espectro, de grandeza, de amplitude. Gosto de pensar em horizontes amplos. Então, o meu desafio, o meu principal desafio é ver isso no micro. Nas situações que parecem ínfimas, dos detalhes do dia-a-dia. E manter-me atento para não deixar que as grandes pinceladas me retirem dos milagres que são as oportunidades que tenho a cada momento de ser capaz então de reforçar esse compromisso e de fazer o meu melhor nele. Eu não sei se te revês nisto ou não, mas eu estava-me a ocorrer uma situação que vivi a semana passada e vou partilhá-la. Uma situação em que eu estava prestes a ir para a fila de um conhecido supermercado, ou de uma conhecida cadeia de supermercados, melhor dizendo, depois de ter feito algumas compras. E nesse momento a fila estava junto a uma zona que pedia uma bifurcação, porque estava no final de uma fila, estava junto a uma fileira de prateleiras, quero eu dizer, e portanto pedia uma bifurcação. E eu posicionei-me mais para a esquerda, se não estou em erro, da fila. E entretanto um senhor eventualmente pode não me ter visto que eu estava na fila, ou não se ter apercebido que eu estava na fila, ou, como eu na altura escolhi interpretar ou percepcionar, eventualmente, possa ter sido uma percepção acertada, mas então eu tive a sensação de que essa pessoa, entre aspas, como se também diz na gíria, ama a fila, quis passar à frente do meu lugar de uma forma um tanto ou quanto ostensiva e digamos que não simpatizei, por assim dizer, com a vibe da pessoa em questão e portanto não me senti propriamente agradado, mas o meu primeiro instinto foi precisamente não procurar um conflito por algo que equaciono como desnecessário, como menor e portanto preservando também a paz, digamos assim, não fiz qualquer chamada de atenção. Mas depois, a dada altura, quando eu me preparava para pagar, reparei em mim que estava numa postura bastante assertiva, para ser gentil comigo mesmo, e portanto eu estava numa postura, depois é que reparei, como se estivesse preparado para entrar em combate, como se estivesse a revisitar os meus tempos de artes marciais, de competição de artes marciais, e o senhor terá eventualmente reparado e olhou-me nos olhos. Eu, nessa altura, olhei-o nos olhos e algo dentro de mim despoltou um instinto como se fosse um adversário que estaria prestes a ser confrontado
e comecei a alimentar também uma narrativa de que deveria transmitir através do olhar que há determinadas formas de fazer as coisas, que deveria aprender uma lição, etc, etc, etc. E portanto, durante segundos, esta narrativa correu e eu durante segundos mantive o meu olhar fito no olhar desta pessoa e até esta pessoa desviar o olhar, portanto, ao contrário de outras ocasiões, eu decidi manter um olhar e transmitir uma mensagem. E depois esta pessoa desviou o olhar e a sua postura corporal retraiu-se e modificou-se, a sua energia modificou-se e isso deu-me lições para reconhecer no meu próprio ego uma sensação de engrandecimento por ter procurado, entre aspas, por ter conseguido, entre aspas, o encolhimento de um outro ser. E eu depois vim no caminho a pensar sobre isto, partilhei isto com a minha companhia e fiquei a pensar, na altura fiquei a pensar que tipo de escolha teria sido aquela, e se foi uma decisão do ego ou uma decisão da alma de dar uma lição necessária que aquela pessoa poderia precisar de receber. E eu acho que teve uma parte de ego minha. Eu na altura penso que mudei de opinião, andei ali às voltas, mas agora refletindo sobre o assunto eu acho que teve ali uma parte de ego minha e portanto eu perdi essa montanha. Eu perdi essa pedra, ou se quiseres, essa oportunidade de construir essa montanha do compromisso radical com fazer o bem sem olhar a quem, de aderir aos mais elevados ideais que me movem, de ser compassivo, de ser justo e de, em caso de dúvida, dar o benefício ao outro. Tanto quanto me apercebo, pelo tipo de análise, perspectiva que agora me ocorre, foi isto que aconteceu. E, portanto, fiquei a pensar, ao ponto de agora chegar aqui a esta transmissão, e a ti que estás aí a ver, e estar a partilhar contigo esta circunstância que aconteceu. E a minha pergunta, a pergunta que eu te faço é: o que é que para ti são pedras, então, dessa montanha do compromisso radical com os parceiros quem tu és, de forma mais autêntica, que tu achas que estás a precisar de reforçar? E por outro lado, quais é que são aquelas que já tens mais facilidade em reforçar e que possas colocar essas lições aos serviços dos outros? E agora, para equilibrar aqui a perspectiva, eu, efetivamente, tanto quanto percebo, já tenho alguma facilidade em discernir padrões no meu comportamento, mais ou menos funcionais, e colocar isso ao serviço dos outros, enquanto imperativo de alguém que deliberou que queria, de facto, consagrar a sua vida a isso. Portanto, digamos que é um dos lados da minha expressão autêntica que então tenho essa responsabilidade de colocar ao serviço de quem possa precisar. E por isso, então, naturalmente emergiu esta partilha, penso eu, em termos então deste tema que foi aqui definido. Esta transmissão 111, eu gosto imenso da representação da matemática simbólica em torno deste número, e este número representa um convite amplificado e reforçado à materialização daquilo que nós, de facto, queremos representar e concretizar nas nossas vidas. E, portanto, isso passa impreterivelmente, eu já reforcei este ponto em várias transmissões, e vou sempre procurando dar uma de mão, e vou sempre procurando trazer uma camada extra, vou sempre procurando virar mais um ângulo da perspectiva, do prisma, que é precisamente o que acontece quando nos dispomos a subir uma montanha. Nós vamos elevando a nossa perspectiva, mas não de uma forma linear e direta, porque muito dificilmente nós conseguimos fazer uma subida por uma montanha a direito. Nós temos de, nem que seja a dada altura, nós temos de serpentear e evitar obstáculos, percorrer os trilhos que sejam mais facilitados para a nossa passagem. E, portanto, vamos vendo diferentes paisagens e passando por diferentes territórios com diferentes contornos. E assim são os percursos na nossa consciência, eu acredito. E nas nossas reflexões, nas nossas percepções, nas nossas revisões. À medida que vamos movendo a nossa percepção e nos vamos
desenvolvendo no processo e evoluindo no processo, então vamos libertando capacidades distintas para extrair significados e por serem distintos não têm necessariamente de estar certos ou errados. São certos se estão a servir o nosso melhor numa dada altura e são errados se não estão a fazer, ou para usar uma linguagem mais da espiritualidade, se estão a servir a nossa alma e o nosso espírito, então estão certos, estão acertados, essa parte imortal e intemporal de quem somos, da nossa expressão autêntica. Se estão a servir as nossas distorções, os nossos medos, as nossas inclinações enviesadas, então estão a ser errados, entre aspas. E o mesmo ato, a mesma escolha em termos de análise factual e exterior pode ser precisamente certo ou errado, consoante esteja a servir então esse lado da alma e do espírito ou o lado das distorções da nossa personalidade. E vejo agora o teu comentário, Leonila. Muito obrigado mais uma vez por estares, por participares, por contribuires para esta cocriação. Vamos aqui fazendo sempre que alguém envolve, comenta, questiona, e eu aproveito para fazer então esse convite a ti que estás a ver, seja quando seja. Tenho todo o gosto, é um privilégio, é meu benefício e benefício de todos que possas deixar aqui então os teus comentários, as tuas questões, para juntos podermos ir libertando cada vez mais valor nestes ângulos, nestas perspectivas sobre a expressão criativa autêntica de quem somos. E eu vejo aqui o teu comentário, Leonila, vou lê-lo. Penso que as nossas pedras do caminho vão mudando à medida que vamos caminhando e lidando com elas. Se bem que também podem estar, como na tua história, ser consideradas pedras num dia, degraus no outro. Sim, concordo plenamente. A questão fundamental aqui, mais do que entendermos isto, é sermos capazes de levar isto à prática no dia a dia da forma o mais impecável possível, o mais nota 20 que sejamos capazes, ou o mais 100% que sejamos capazes. E sabemos que as notas 20 e os 100% são ideais. Um ser humano não é possível viver assim ao longo da sua vida. Acreditar que isso deve ser motivo de autocensura é precisamente uma das consequências da perversão do ideal da perfeição, que é o perfeccionismo, é o chamado perfeccionismo. E é aceitar que tudo pode nos reforçar e tudo pode nos construir de uma forma ou de outra, incluindo os nossos próprios erros. E ter uma relação saudável com esses erros que num momento podem ser erros e noutro momento podem ser pérolas de aprendizagem ou até ser consideradas pérolas de sabedoria para outros ou até para nós mesmos, adiante. Pois isso é com a prática. É com a prática reiterada do compromisso, então colocarmos cá para fora esse nosso melhor. No meu caso é fácil para mim resvalar para as perspectivas de espectro, de meta-level da vida, de uma visão muito conceptual, muito first principles, muito abstrata, que não quer dizer que não seja acertada, e eu acredito que sim, que é acertada, mas tem o seu lugar, não serve para tudo, não é um canivete suíço que dê para tudo, para termos um verdadeiro canivete suíço. E estou-me a lembrar de uma transmissão que tu fizeste a respeito, que também me pareceu bem conseguida, Leonila, sobre a metáfora do canivete suíço. Ele tem necessariamente várias lâminas, vários instrumentos, várias ferramentas que então, por menores que sejam, que estão ali condensadas então naquele instrumento de canivete suíço, são diferenciadas, são distintas. E portanto não podemos estar sempre à espera de usar a mesma ferramenta para resolver, ou a mesma abordagem para resolver todos os problemas. E é como diz um famoso ditado também, que é quando temos um martelo na mão e só sabemos martelar, tudo nos parece pregos. E portanto aqui é essa questão. É que nós temos zonas de conforto, não é? Como é muito conhecido este termo, que nos levam a escolhermos, se não estamos atentos, precisamente os territórios que nos são mais
automáticos, mecanizados e muitas das vezes viciados e que estão desligados das verdadeiras necessidades do real. Que é então esse imperativo absolutamente imprescindível para nós podermos dar respostas eficazes à vida. É uma consideração acertada, o mais acertada, precisa e completa possível do real. É fazermos um bom diagnóstico da realidade com as ferramentas que essa realidade nos está a pedir, com aquilo que temos ao nosso dispor. E sermos capazes de nos colocar em causa, respeitar então esse princípio da causa e efeito, e então torna-se útil pensar em termos de princípio, de causa e efeito, de que forma é que eu gerei determinado resultado, de que forma é que eu naquela situação da fila para pagar, no supermercado, de que forma é que eu gerei aquela situação? Bem, eu gerei aquela situação eu mesmo tendo uma atitude de ambiguidade. Ao abordar a fila, estar indeciso para uma posição ou para outra. Eu, para todos os efeitos, se quisesse tido uma atitude mais assertiva logo para começar, se calhar poderia ter tido essa atitude mais assertiva logo para começar. Podia ter sido mais claro, mais preciso, mais decisivo. Muito provavelmente o que estava a acontecer naquela altura, e eu não tenho a recordação exata, era que eu poderia estar meio perdido nos meus pensamentos e nas minhas concepções ou nas minhas cogitações sobre a vida, o dia, o que é que ia fazer a seguir, o que é que tinha de preparar, etc, etc. E isso, lá está, nas situações no real em que precisamente são pedidas respostas dinâmicas, isso interfere com a nossa capacidade de dar respostas adequadas. E, portanto, naturalmente que, independentemente do acerto da atitude da outra pessoa, houve ali uma incerteza que estava a pedir mais certeza. E foi o que aquela pessoa naquele momento pôs ali. Aquela pessoa pôs ali mais decisão e mais certeza naquele momento específico. E eu, como sou uma pessoa que tendencialmente procura decisão, precisão e certeza, digamos que o meu ego não ficou agradado com essa sua perspectiva da fotografia. Portanto, a questão fundamental então é: nós estamos sempre a deparar-nos com pedrinhas que na realidade são elas que em cada momento constroem a nossa montanha. Como dizia Agostinho da Silva, esse magnífico filósofo português, um homem repleto de sabedoria, da verdadeira filosofia, não é? Que é o amor pela sabedoria, lá está, e o amor pela sabedoria, a verdadeira sabedoria é a sabedoria que tem aplicação na vida. E ele dizia que se és homem para os pequenos momentos e para as horas em que nada se passa, sê-lo-ás para as grandes. E aqui temos de ter atenção com os termos, estamos num tempo diferente, a linguagem mais apropriada seria pessoa do que homem, mas a ideia fundamental transmite-se. E então é isso. Se nós tivermos atenção às pequenas horas, se temos esse anseio das grandes, eventualmente, se é o caso, pois então seremos capazes e estaremos à altura dessas grandes horas. E se soubermos honrar o momento e dar o nosso melhor no momento, seja qual seja o apelo externo, em termos desses KPIs que o nosso mundo, esses fatores de valorização, que o nosso mundo exterior, vidrado em fama, vidrado em massa, vidrado em celebridade, sucesso, de uma forma que a esmagadora maioria das pessoas nunca definiu, ajustada à sua própria condição, à sua própria identidade, à sua própria constituição. Se nós soubermos evitar essas armadilhas, então quem sabe o universo não pode fazer connosco algo de significativo, também de acordo com os padrões externos. Mas a nós o que nos compete é fazermos a nossa parte, passo a passo, escolha a escolha, momento a momento, e aceitarmos que podemos precisar de regressar. Podemos precisar de regressar uma vez após a outra. E nesse processo, se calhar, também aprendemos a verdadeira arte da coragem, a verdadeira arte da compaixão, de maneiras que não tínhamos concebido e não tínhamos equacionado até aqui. Ou até então. E eu falei em aqui porque consigo vislumbrar, reconhecer circunstâncias
em que vivo isso mesmo, neste preciso momento, e portanto consigo reconhecer o valor das pequenas coisas e das pequenas escolhas e dos pequenos momentos para a malha do todo, ou pelo menos consigo reconhecer melhor, um pouco melhor do que o que reconhecia há algum tempo atrás, e se calhar não há muito tempo atrás. O que não quer dizer que não hajam espaço para as grandes ideias que nos ajudam a ajustar perspectivas, a encaixar perspectivas. Hoje tenho falado aqui sobre vários sistemas conceptuais, já falei aqui sobre a árvore da vida, já falei aqui sobre a pirâmide de Maslow, também já falei aqui sobre Ken Wilber e o livro que tinha aqui ao lado, que tinha pensado em falar e que se calhar falo agora, porque não? É o livro de Integral Life Practice, que é um livro que apresenta precisamente um mapa, como diz o subtítulo, um mapa do século XXI para a saúde física, equilíbrio emocional, clareza mental e despertar espiritual. Esta é a proposta de valor então deste livro de Ken Wilber, que é considerado um dos grandes filósofos do nosso tempo, e é precisamente uma pessoa com uma capacidade incrível de pensar em termos de espectro, pois ele criou um espectro de níveis de consciência, de percepção, que estão muito alinhados. Aliás, foi precisamente o alinhamento, a identificação que ele fez, a atribuição que ele fez entre as cores e os níveis de consciência, e ressoa também com o sistema dos chakras do hinduísmo, se quiseres depois aprofundar e fazer relações entre os sistemas. E, por exemplo, uma das tabelas que eu gosto imenso é esta tabela aqui, da página entre as páginas 102 e 103, que é uma tabela que tem aqui um posicionamento precisamente de várias montanhas na perspectiva de várias pessoas. Não sei se consegues ver aqui as linhas e aqui as cores do arco-íris, aqui diferenciadas, claro, não são só as cores base, são mais do que as 7. E então ele relaciona aqui várias perspectivas de diferentes pessoas que investigaram a consciência ao longo dos tempos, desde Maslow, Gebser, Piaget, muito conhecido, Serial Aurobindo, um ativista político e professor espiritual indiano. Depois outros investigadores mais convencionais e mais ocidentais, Graves, Wade, Keegan, das ordens de consciência. Bem, sem querer fazer aqui o resumo de tudo o que aqui está, fundamentalmente, então, as cores identificam níveis de consciência. À medida que vamos subindo no espectro das cores, vamos acedendo a níveis mais elevados de consciência, e a grande responsabilidade dos níveis superiores de consciência é entender os níveis inferiores. Portanto, uma das primeiras possibilidades que nós temos para entender se de facto estamos num determinado nível de consciência que o nosso ego gostaria de estar é: consigo entender a perspectiva dos níveis que estão abaixo? Sim ou não? Se sim, e há compaixão, há um verdadeiro brotar de compreensão, de amor, por que não dizer, e entendimento por esses níveis, então as probabilidades que isso aconteça são boas. Se não, pois talvez queiramos rever o que é que achamos a respeito da nossa própria autoperceção, autoimagem, e perceber até que ponto isso não pode estar a representar complexos de superioridade numa determinada perspectiva, ou perspectivas, no plural, que queiram colmatar precisamente com os complexos espelho de inferioridade noutras perspectivas ou noutras áreas da vida, noutros temas. Veja aqui o teu comentário, Leonila, mais uma vez. Excelente. Até as grandes ideias são um conjunto de pequenas, assim como uma árvore é um conjunto de folhas, ramos pequenos, anéis que constituem o tronco. Não será, então, do mais correto dizer que a vida está principalmente nos detalhes? Pois sim, tens toda a razão. E nós sabemos com o que é que se fazem as novas colheitas, não é? As novas colheitas fazem-se precisamente com as sementes, que costumam ser precisamente os constituintes menores em vários vegetais e frutos, com as sementes, então, do fruto principal que foi colhido, ou daquilo que foi colhido. E sim, fruto. E, portanto, aqui a questão fundamental é como orientar a nossa atenção, e eu acho que isso deve sempre passar pela nossa busca do essencial em cada momento. E o essencial em cada momento, para mim, já falei aqui várias vezes e tenho procurado destacar
com recorrência, se não de forma explícita e implícita, ou simplesmente no meu próprio estado, antes, durante e após as transmissões, que é o estado da busca da presença, em que a presença pode ou não estar no nível que nós gostaríamos, mas o compromisso da atenção plena que então permite que essa presença se reforce e nos sirva, a nós e a quem nos rodeia. Isso podemos fazer, isso podemos deliberar fazer. E no mínimo dos mínimos podemos ter o compromisso de regressar a essa busca, a essa escolha, quando nos desviamos dela. E isso é aquilo que eu procuro. E se for necessário acrescentar mais um nível, mais um degrau, para ser capaz de subir um pouco melhor, então, a montanha, mais um sulco, então eu tendo e recomendo que pensemos que queremos ter a vontade de ter vontade, no mínimo. E também podemos, porque não, ter uma decisão de força interna de decidirmos não criar mais desculpas para nós mesmos e de uma forma muito serena convocarmos, pedirmos ao universo para nos apoiar nessa intenção de darmos o nosso melhor, de não produzirmos mais problemas para nós mesmos, como vários professores espirituais diziam e disseram e dizem. Estou-me a lembrar dos contemporâneos de Eckhart Tolle, por exemplo, de tomar a decisão firme de não criar mais problemas para mim mesmo e de não permitir participar deliberadamente, pelo menos, tanto quanto perceba, na criação de problemas dos outros. Seja em narrativas, seja em permissividade, seja em outras formas de cumplicidade não iluminada, por assim dizer, não consciente. E, portanto, essa é a questão fundamental que nós temos, estamos dispostos a fazer o trabalho de sabermos que vamos cair e levantar-nos, e estamos dispostos também a deixar que o arco desse compromisso se traduza em cada vez mais acertos, cada vez mais verdadeiros e genuínos sucessos, ou não. E vamos usar tudo o que está ao nosso dispor para o fazer. Se temos mais conforto no macro, então vamos dar também atenção ao micro, e vice-versa. Se o conforto é mais no micro, então vamos tentar olhar mais para o macro. E por que não fazer trocas entre ambos? De uma maneira que seja de facto aquela que respeita a nossa essência. E nós sabemos a diferença entre conformismo e fluidez e adesão à nossa natureza. Nós sabemos que certos investimentos de energia, de empenho, de compromisso, nós sabemos quando é que esses compromissos, quando é que esses investimentos, quando é que esses empenhos, muitas das vezes completos, se assim nos dispomos a eles, representam um investimento saudável ou um desgaste que não nos nutre, que não nos honra e que não nos preserva também. E portanto é isso, podemos pegar nos espectros dos grandes filósofos e dos grandes pensadores e dos grandes professores e dos grandes mestres que já passaram e que passam e continuam a servir-nos com o seu trabalho, e também podemos olhar para os grandes mestres, porque não? Os grandes mestres das filas de supermercado desta vida, regressando um pouco ao exemplo anterior, e todos os outros grandes mestres que vivem em permanência nas nossas vidas, chamados família, chamados amigos, chamados colegas, superiores hierárquicos. Dificuldades, muitas das vezes recorrentes, algumas das vezes crónicas. E deixar que façam a sua magia em nós, a sua alquimia em nós, através da nossa escolha deliberada e consciente, que assim seja. E por hoje, se não há mais questões, mais comentários da minha parte para ti, o que tenho para te oferecer é isto. Muito, muito obrigado mais uma vez pela tua confiança e, acima de tudo, pelo teu compromisso em viveres o teu propósito de vida. Seja na tua vida individual, seja na tua vida coletiva, partilhada com outros, no teu mundo interior ou no teu mundo exterior, idealmente casando os dois, unindo os dois, porque é precisamente isso que eu acho que precisamos de facto.
é uma grande tendência que veio para ficar e é uma tendência que precisa do nosso reforço deliberado e consciente. A tendência de procurarmos, de facto, viver e exprimir quem verdadeiramente somos de uma forma cada vez mais comprometida, total e, por que não, positivamente radical. Namasté! Até amanhã!